Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o George Oliveira e bem-vindos de volta à nossa série de vídeos sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Estamos fazendo um estudo sobre a carta e hoje nós vamos ver o capítulo 2, do versículo 16 ao 19. Tá? Se você não é inscrito aí no canal, eu quero convidar você a se inscrever no canal e compartilhar com as pessoas que têm interesse sobre o tema. E a palavra do Senhor diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Amém. Gente, ele já começa dizendo ninguém pois. Esse pois aí, ele está se referindo ao texto passado que a gente estudou sobre a supremacia de Cristo, tá? Então nós não precisamos, por causa disso, por causa do que ele está falando ali atrás, nós não precisamos colocar metas espirituais para chegarmos a Cristo, porque foi ele que se achegou a nós. Então, ele fala, ninguém pois julgue, ninguém traga esse peso. Existiam pessoas que estavam julgando baseado no sincretismo, que era algo existente na época, baseado no pensamento de lei, né? no pensamento de fazer para alcançar a salvação. E Paulo está dizendo, não, ninguém julgue vocês por causa de comida, de bebida. Então, o que ele está falando aqui, essa ideia de que esses tipos de elementos judaicos, de lei, as pessoas não podem nos julgar para cumprir eles, porque Cristo, ele é a essência, Cristo é o alvo. Então, hoje em dia, a gente tem algumas pessoas pensando mais ou menos assim, né? Como se tivesse que fazer 2 horas de oração por dia para alcançar a meta de espiritual, para ser o espiritual, a pessoa que tem acesso a Deus, a pessoa que está mais perto de Deus, digamos assim. E Paulo já está dizendo, ninguém, pois, vos julgue por causa disso. Essas pessoas que oram 2 horas por dia, por exemplo, e quer cobrar de você esse tipo de espiritualidade, eles não podem trazer esse julgo em cima de você. Claro que, gente, orar 2 horas por dia é muito bom e a gente estimula que todos façam isso, que vá para a escola bíblica dominical, que vá para os cultos, que obedeçam às leis de Deus, que é pura e santa, mas a gente não pode andar sobre o jugo, né, de um peso de lei, que vão ficar as pessoas julgando umas às outras no que está fazendo e quem é mais espiritual por causa disso. E Paulo traz até a ideia do sábado, né, como algo que é sombra, né, porque tudo isso tem sido sombra para as coisas que haveriam de vir. Então, essas coisas como sombra, elas apontavam para Cristo. Está dizendo que Cristo é o cabeça, Cristo é o alvo. Eu não preciso de metas espirituais para alcançar graça diante de Deus, porque Cristo já alcançou tudo que eu precisava e tudo tenho agora acesso através de Cristo. Porém, o corpo, né, a igreja, ele está falando aqui, ela é de Cristo e é Ele quem julga essa igreja dele, porque a igreja é dele. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Então, essa palavra de árbitro tem a mesma conotação do julgue lá do versículo 16. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Então, essa é a ideia, mais uma vez, daquilo que a gente falou do texto passado, desse peso que as pessoas trazem, né, com um nomezinho de humildade. Eu vejo muitas pessoas querendo mostrar espiritualidade, coisas que Jesus Cristo manda para a gente se reservar no quarto e orar e clamar a Ele. Muitas pessoas querem publicar e mostrar o quão espirituais elas são, para mostrar uma espiritualidade que nós não precisamos trazer julgo para as pessoas, tipo, obrigar que as pessoas tenham certo tipo de espiritualidade que eu estou tendo, porque todos nós somos julgados pelo que Cristo fez. O cristão de verdade, ele foi julgado na cruz, então seus méritos, na verdade, não são seus, são os méritos de Cristo. E aí, pretextando humildade e culto aos anjos, isso era uma heresia que Paulo estava querendo lutar contra na carta de Paulo, na carta aos Colossenses, que eles queriam Cristo e mais alguma coisa. Cristo e mais alguma coisa para ter acesso a Deus. E Paulo está cortando todas essas heresias, todas essas ideias. Nós não precisamos de nada além de Cristo. Nós precisamos apenas de Cristo.
baseando-se em visões e fatuando sem motivo algum na sua mente carnal, ou seja, montando, né, das suas próprias ideias e não retendo a cabeça. E a cabeça aqui que ele fala é Cristo. O que ele está falando aqui é que nós devemos estar sempre ligados a Cristo. Nós não devemos seguir nada além de Cristo e não retendo a cabeça. O que Paulo está querendo dizer aqui é quando seguimos alguém além de Cristo. Nós precisamos seguir a cabeça. Se eu não sigo a cabeça, eu vou morrer espiritualmente. Se eu sigo algo que se diz ser a cabeça e não Cristo, eu estou morrendo espiritualmente, eu estou seguindo o caminho errado. Tudo é por Cristo, é para Ele, por meio dele. Então nós seguimos Cristo, do qual todo o corpo, a igreja, é suprido e bem vinculado. Cada um tem suas funções, né? Juntas e ligamentos. O corpo ele funciona, o corpo ele tem, cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. E ele cresce, né? E cresce o crescimento que procede de Deus, é na igreja. É na igreja que nós encontramos esse crescimento, ligada a Cristo. Então eu não estou aqui trazendo uma ideia de que o meu pastor é Jesus, eu não tenho que seguir igreja, uma ideia dos desigrejados, né, que eles utilizam para dizer, não, eu só tenho que escutar Jesus, minha igreja é Jesus e acabou. Não, Jesus ele usa a igreja terrena hoje. Nós precisamos congregar, você precisa congregar, você precisa fazer parte de um corpo, você precisa prestar contas a alguém, o discipulado, né, você orar junto com as pessoas, não é de manipular, nós não manipulamos ninguém, porque os discípulos, eles são de Cristo. Eles são de Cristo. E a igreja, as pessoas, elas servem para apontar e obedecer a Cristo. Mas ela funciona como deve funcionar, com as suas juntas e ligamentos, no seu ambiente de igreja, que serve a comunidade, que prega o evangelho, que é ativa, né, que prega a palavra. Então, nós precisamos estar inseridos em um corpo desse, né? Um ajustando com o outro, não é seguir a ideia de que eu posso fazer as coisas sozinho. Então, esse crescimento na igreja, no ambiente da igreja, que procede de Deus, ele é a fonte, nós buscamos nele essa fonte. Então, que você busque cada vez mais o Senhor, que esse texto seja aplicado no seu coração e aponte para Cristo, que você viva mais nessa supremacia de Cristo. Nós encontramos no próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Um abraço.